Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Contato. Eu sou o Guilherme, hoster desse podcast, junto com a minha noiva Giovana. Fala, galera, sejam bem-vindos. Hoje a gente tá aqui com o Bernardo Reginato Cajuc. Ele é dentista e também ele é sócio de uma agência de marketing digital. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto, que ainda é um pouquinho novo, né? E galera que é dentista aí, da área de saúde, médico, enfim, tem ali uma certa dificuldade. Então, a gente vai entrar bastante nesse assunto com o Ber, né, Ber? E queria que você contasse já de início pra gente como é que tá sendo essa transição de carreira, como que você começou no marketing digital. Show de bola, galera. Primeiro, prazer aí de estar aí junto com vocês, né? Que essa trajetória seja longa e perdure aí, vai ser massa demais. Acho que a gente precisa disso no nosso meio odontológico, a gente precisa de conversas que abracem, que tragam ideias, que desenvolvam opiniões, né? Porque hoje em dia a gente tem as nossas caixinhas da odontologia e aí lascou, né? Então, assim, eu venho numa trajetória da odonto desde a faculdade. Então, desde a faculdade do primeiro ano eu fiz estágio. E aí, durante quase 100% da minha faculdade, eu estagiei na odontologia, lá com o pessoal da equipe do Irata, né? E eu sempre conheci uma odontologia muito pura, muito cheia de técnica, cheia de protocolo, cheia de perfeição. E aí, quando a gente sai de uma realidade como aquela e vai para uma realidade de clínica, onde você vai ter que vender, você vai ter que atender, você vai ter que resolver, lavar material, moldar, vazar gesso. E você só aprendeu a ser dentista. Mais nada. Não. E ainda um dentista bem mais ou menos. Olha lá, né? Porque as faculdades hoje em dia também, convenhamos, né? Eu sempre falo que o curso técnico cada vez mais vai ser mais valorizado. Porque as nossas faculdades hoje, elas estão lotadas de aluno e pouco ensino. Então a gente percebe que as soft skills, elas têm sido muito mais valorizadas do que as hard skills, né? Que é de formação, do doutorado, mestrado. Hoje em dia qualquer um faz o mestrado. Curso de Harvard, eu lembro que quando eu era mais piá, assim, cara, você vai fazer um curso de Harvard, meu Deus, cara fora da curva, né? É a melhor pessoa do mundo. Como ele conseguiu isso? Albert Einstein, entendeu? Tipo, cara, o mundo, ele vai mudar o mundo. Hoje em dia não, hoje em dia você vai fazer um curso de harmonização facial em Harvard e vai estar tudo certo. Vai estar lá, você vai pagar e você vai fazer, né? E eu lembro que no consultório, eu sempre atendendo, eu faço mais a parte estética, estética dental, né? Então, parte de dentística e prótese. Mas no consultório eu sempre gostava de assistir coisa, ou colocar uma música e tal. E aí eu assistia muito Shark Tank. Nossa, eu amo Shark Tank. Sim. Fica na nossa TV quando a gente liga, tá no Shark Tank. Sim. Daí o Guilherme muda e vai pra Naruto, mas a gente fica nessa guerra. Mas é um bom equilíbrio, Mas o Shark Tank ali é muito legal pra gente destravar algumas coisas da nossa mente e a gente fazer pensar, né? Porque além do dentista ser tudo isso, também tem que ser empreendedor. Então, eu sempre tive uma veia empreendedora, então desde piá, assim, eu sempre gostei muito de me arriscar, de fazer as coisas, de acontecer, de vender, sempre fui assim. E aí, os caras, eu percebi que todo projeto novo, os tubarões, né, falavam assim, mas você tem que encontrar uma solução. Qual é a solução que você resolve? O que você resolve na vida do cara e tal? Eu falei assim, cara, qual que é o nosso problema? Qual que é a nossa dificuldade da odontologia? Qual que é o nosso ponto? E, nosso maior ponto hoje é se mostrar. Como que você vai ser um bom dentista, fazer especialização, você vai ser o melhor no que você faz e ainda assim mostrar pro povo. Então eu tenho uma frase que não adianta você ser o melhor se ninguém souber disso. Exatamente, que nem tem muita gente que a gente vê no Instagram. Esse cara não é tão bom tecnicamente, mas ele, em relação ao que é bom tecnicamente e não aparece, todo mundo vai achar ele melhor, ele vai ter mais paciente, vai ter mais fluxo. O Gui tá sendo bem educado e generoso, a verdade é que a gente vê no Instagram... É um monte de bosta. Galera assim, que meu Deus do céu, né? CRO, Nossa. Tá aí pra quê, né? E realmente... Dá pra fiscalizar alguns preferidos dele. Exato, exatamente. Eu acho que assim, o que acontece, né? A gente vê
dentistas, médicos, e assim, agora falando um pouquinho da agência, né? Hoje eu atendo ainda no consultório, na Clínica Zago, ainda com a parte dentística e prótese, mas o meu foco, 90% da minha vida hoje, profissional, tem sido na agência de marketing, Lume Creative Studio. Nós temos uma filial aqui, que é a nossa base, e aí a gente tem também uma expansão e um braço dela nos Estados Unidos e em Portugal. E o que a gente percebe? A gente percebe que a cada dia as pessoas elas estão mostrando 1% do que faz para fazer 99% mais ou menos, mas ganhar o dinheiro igual. Então, dentro da odontologia e bioestética, sei lá, várias áreas, principalmente envolvendo estética, a gente percebe que o cara faz um caso muito bem feito, faz foto, chama a galera, blá, 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 e aí ele vai postando aquela foto para sempre, para sempre, para sempre, e o paciente vai chegar e falar assim, cara, eu quero ser atendido por esse cara. Porque ele é bom? Não, porque ele se mostra ser bom, né? E aí que eu entendi essa dor. Então, a agência já existe há 4 anos, né? O CEO fundador é o Lucas Akiyama, e aí ele me chamou para ser sócio, inicialmente para entrar nesse braço da saúde, mas aí a gente percebeu que eu entrei em tudo ali, né, para ajudar. Eu entrei em tudo ali para ajudar ele nisso e ser um apoio, um braço dele ali. E a gente tá crescendo muito a agência, a gente tá, graças a Deus, aí a gente percebe, a gente tá com 32 clientes, então a gente percebe que Deus tem derramado muita graça ali. Ao mesmo tempo que não é fácil, porque a gente precisa mostrar em um mar azul cheio de peixe, que nem todo peixe é Nemo, né? Que tem muito peixe que é só sardinha. E eu acho também que tem muita gente que começa com agência e acaba se decepcionando e acaba depois, eu não vou fazer isso porque não dá certo, não sei o quê, mas às vezes começou com as pessoas erradas, né? Então é bem importante mesmo o pessoal tá avaliando isso, porque hoje quem não tá no Instagram tá praticamente morto, né? Perfeito. A gente mesmo já conversou sobre isso, né? A gente já teve experiência com algumas agências, infelizmente nem todas foram muito boas, né? Algumas coisas a gente foi aprendendo sozinho ali na marra, testando, né? Porque eu acho que marketing ali, tráfego pago, essas coisas é muito teste, né? E queria saber de você, o que você acha que está funcionando hoje para nós dentistas, o que não está funcionando, o que você acha que antes de pensar em tráfego pago, o que o dentista deveria pensar antes para se preparar, assim? Perfeito. Tem alguma coisa ou qualquer um pode chegar e lenha e só pagar... o cartão de crédito ali no Meta e é isso. E vai vender, né? Que é isso que eles pensam, assim. A maioria dos nossos clientes, eu falo que a gente tem uma conscientização antes da venda do contrato ali, né? Por que isso? Porque quando você chama alguém para jantar na tua casa, você não vai receber a pessoa de qualquer jeito. Você vai arrumar a mesa, você vai preparar um jantar, você vai arrumar a casa, você vai passar um perfume, porque a pessoa vai chegar e ela vai querer se encontrar em um espaço gostoso, harmônico, onde vai comunicar quem você é, onde vai comunicar o que a tua família vive, né? E a gente percebe muita gente, assim, não só da área da saúde, mas também empresas, indústrias, que querem ir ataque de venda desde o início. Cara, contratei você, no segundo mês eu quero que você venda. Eu quero que venha lead. Tá vindo pouco lead. Mas esquece de entender e de perceber que a casa tá totalmente tá em desordem. Então a gente fala que o nosso primeiro trabalho ali de 2 a 3 meses é um trabalho de arrumar a casa, de conscientizar o Instagram, de mostrar para as pessoas o que ele realmente é, o que ele faz. Então a gente gosta de humanizar muito as coisas. A gente gosta de, nesses primeiros meses, não mostrar apenas o que o cara faz, mas sim o que o cara é. Porque mostrar a pessoa. Mostrar a pessoa, mostrar a vida dela, tipo, eu sou fulano de tal, sou formado em tal lugar, meus filhos, minha família, o meu ponto de trabalho é esse, a forma de eu trabalhar é essa. Até porque as pessoas vão se conectar com pessoas e não com os casos, né? Perfeito. E assim, foto bonita de dente, quem gosta é dentista. É verdade. Não, pra gente aceitar isso é duro. É duro. Né? Mas é porque a gente pensa muito como dentista. Então, se a gente abre o nosso feed do Instagram, obviamente, metade dos posts é de dente.
né, de casos. E a gente se conecta, porque a gente vive isso. Agora, a gente tira foto e tá, fala, nossa, ficou tesão demais isso, vamos postar. Cara, daí dá, tipo, 30 likes. A gente fica, nossa, cara. Não gostaram. Tipo, tá ruim isso. Tipo, a gente já começa até se duvidar, né? Não, e assim, às vezes a pessoa não sabe nem o que é uma área de espelho, o que é um negócio assim, e a gente fica se cobrando e falando aquilo, não vou postar porque não aconteceu isso e tal. Mas a pessoa tá ali, pô, olha a vida do doutor, ele vai lá, ele vai na academia, ele corre, ele faz jiu-jitsu, ele faz não sei o quê. Nossa, que pessoa incrível, quero me conectar com ele, eu acho o trabalho dele bonito. Mais fácil de vender, né? Eu acho que assim, a gente tem vivido uma era de cursos, né? Então, assim, os dentistas, eles querem ser bom para vender curso. E a gente precisa de dentistas clínicos bons. Porque de curso bom tem um monte, cara. A galera do Irata lá é um que eu ponho minha mão no fogo, eu entro dentro do fogo por eles. Porque eu sei que o que os caras fazem, o que os caras ensinam, de todos ali, né? Do Irata, do Christian, do Antônio, do Rodrigo, da Stephanie, Rubens, todos eles ali da equipe deles, cara, eles são monstros naquilo que eles fazem. Então, assim, os caras são bons, porque os caras estudaram muito. Você vai ver o currículo dos caras, não é currículozinho de curso especialização, de curso de final de semana. Cara, é doutorado, é pós-doutorado. Estudo, né? É tipo assim, tempo fora, é anos fora, né? Se eu não me engano, o doutor Antônio agora tá fazendo pós-doutorado nele na UEPG. Então, assim, os caras têm uma trajetória, têm um negócio pra carregar. E aí, eu vejo que tem uma galera que olha pra vida desses caras e fala assim, meu, é fácil. Pô, ganhar dinheiro é fácil. Cara, o Rodrigo Yuki, o nome dele. Ele e a esposa dele, cara, eu acho que eles fazem mais de, sei lá, 3.000 km, 4.000 km por mês. Muito mais. Em curso. Tipo assim, cara, a vida deles é corrida demais. Eu trabalhei com eles um bom tempo e fui monitor de curso com eles. Eu era funcionário do Rodrigo em si. Tudo que eu sei eu aprendi com ele e eu via o zelo que ele tem pelos pacientes e tudo, né? Porque é um curso teórico e clínico ao mesmo tempo. Mas os caras se entregam de vez, assim. E os dentistas querem ganhar dinheiro fácil. Porque, assim, convenhamos que eu não sei na turma de vocês, mas na minha turma pelo menos tinha uns 10 que queriam fazer medicina, mas não passaram em medicina e foram para odonto. Sim. Porque os caras... Uma grande parte da galera que faz odonto foi isso. Perfeito, porque eles querem ser chamados de doutor, acham lindo isso, né? E a gente sabe que a realidade é outra, totalmente outra. Então, assim, o marketing, ele entra muito, porque assim, é até em produto, né? Como é que você vai vender um produto ruim? Cara, o esforço é muito maior, é muito mais difícil. E aí o trabalho do pós-venda é tenebroso, porque o produto é ruim. Se eu falar que essa caneta aqui é preta e vender ela e colocar uma tinta lá no vídeo, blá blá blá, olha a caneca preta, melhor caneca preta, o cara vai receber uma caneca branca, ele vai pistolar, ele vai pro Google, ele vai responder e tal. Então assim, não adianta a gente querer vender, não adianta você, dentista aí agora, você tá falando pra você, dentista, não adianta você querer vender um negócio que você não faz, meu irmão. Então assim, antes de começar a mostrar, antes de querer se aparecer, né, pro Insta aí, para quem você quiser, para teus pacientes, seja. Então esse é o maior ponto, assim, sabe? Antes de você parecer, seja esse dentista de personalidade que o Gui falou, esse cara humano, porque assim, hoje com as IAs, a gente sabe que muita coisa tem sido substituída pelas inteligências artificiais, né? E aí eu tava ouvindo um podcast esse tempo atrás, e aí o cara falou da soft skill, da hard skill, que é muito importante e tudo, mas que daqui uns 10, 15 anos, o que vai ficar é as hard skills, que é de coração. Aquele cara que sabe conversar, aquele cara que sabe olhar no olho, aquele cara que sabe realmente entender o paciente, porque fazer o trabalho, executar as tarefas, qualquer um vai executar. Por exemplo, o mano velho aí que tá na câmera ali, cara, ele manda bem no que ele faz. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que daqui 5 anos, 10 anos, vai ter uma inteligência artificial que vai fazer melhor que ele. Só que aí, só do jeito que ele me cumprimentou, só do jeito que ele falou comigo, que ele me abraçou, cara, eu tenho vontade de ser amigo dele. Como é que é teu nome? Eu sou o Matheus e ele é o Samuel. Matheus e Samuel, eu tenho vontade de ser amigo dos caras. Porque essa hard skills deles, né, essa forma de coração, de cumprimentar, de dar um sorriso, cara, a inteligência artificial não vai fazer isso. Mas a gente precisa girar essa chave na nossa vida e realmente se esforçar para isso. Tem que se conectar com o que é real, né? Com o que é real. Eu sempre falo que a minha vida inteira foi movida em pessoas. E é legal porque a minha esposa, ela é um pouco mais fechada, ela não é tão expansiva como eu. E aí ela tem falado, assim, o quanto
tem feito bem para ela isso. Porque não adianta, a gente é movido a pessoas, é movido a relacionamentos. Na odonto a gente precisa vender. Então assim, você é bom no que você faz, mas você precisa convencer o teu paciente que você é bom. E é muito mais fácil a pessoa conectada com você ali tá sujeita a fazer o tratamento porque se sente confortável com você do que chegar lá o bam e, putz, achei ele muito frio, não gostei do atendimento, vou fazer ali com a Gi, com o Gui, que foram mais humanos comigo, me trataram bem, fizeram eu entender bem o tratamento, né? Então... Perfeito. É só a gente pensar, Gui, nas clínicas, algumas clínicas populares, né, que pegam os famosos. Cara, você acha que os famosos entendem daquilo que eles estão falando? Que a clínica é muito boa ou não? Não entende. Não é a realidade deles. Mas eles têm uma conexão com o público. Então... É muito engraçado isso que você falou, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente era recém-formado, a gente trabalhou em outras clínicas, né? E trabalhou numa clínica dessas de franquia que tinha, não lembro se era Rodrigo Faro ou Ratinho. Era o Ratinho. E era muito engraçado como chegava paciente falando, é aqui a clínica do Ratinho, ele tá aí, tipo, você veja e como... ele era só a cara, né, da franquia. Exatamente, mas você veja como ele gera essa conexão absurda com o público dele já. Perfeito. Né? Eu trabalhei um tempo também na Odonto Brasil, que é uma clínica mais focada em parte de prótese, não é uma clínica popular, né, porque todos os materiais que eles usam é todo material de primeira, coisa boa mesmo, mas eles são muito humanos, então eles trazem uma forma melhor de pagamento. Então assim, o paciente às vezes ele vai pagar o mesmo valor que numa clínica boutique, Sim. Só que eles vão viabilizar pro cliente, né? E o CEO da empresa é o Takeo, e um carinho enorme por ele, inclusive, e ele é o cara do front, né? Ele que tá na TV, ele que tá fazendo propaganda, ele é um ótimo dentista, mas hoje, como ele está no front, ele não consegue mais atuar como dentista. E era impressionante como 99% dos pacientes chegavam e o Dr. Takeo, ele vai me atender? Tipo assim, ele tá aí, ele não tá aí? Por quê? Porque é onde eles criaram o vínculo, aonde gerou essa conexão. Um exemplo, a gente atende uma distribuidora de isofilme na agência. E aí, o começo, a gente começou com uma campanha e tal, não sei o que, a gente começou a pensar assim, cara, mas essa campanha não tá dando certo. Por quê? Porque o público do cara que aplica isofilme, que é o foco de venda, é o cara da Saveiro rebaixada, com óculos estileira. É uma comunicação totalmente diferente. Então, o que no marketing, você dentista aí, né? A gente precisa, primeiro, criar o vínculo com o nosso paciente. A gente precisa entender qual é o nosso público. Então, antes de qualquer coisa, de você mostrar a tua clínica, antes de você mostrar o teu tratamento, você tem que se conectar com o público certo. Então, não adianta, por exemplo, você querer ter uma clínica, sei lá, de implante é querer se comunicar com o jovem de 18. Perfeito, é isso aí, você tem sentido. Você se comunicar com 60 mais. 60 mais, até você faz uma campanha ou outra para um implante unitário, blá blá blá, mas cara, o que vai fazer girar a tua clínica, o que vai te dar dinheiro mesmo para faturamento, é o senhor do protocolo, né? E um protocolo bem feito também, porque hoje em dia a gente vê muitas clínicas aí fechando e dando trabalho pro CRO também, que CRO tira CRO de dentista e tal, que promete e não entrega. Então, é muito delicado isso. E como que tá sendo essa tua transição de carreira? De sair do mocho, ir pra empresa, pensar em marketing? Tá sendo difícil, hein? Não, cara, Saudades, mocho. Eu amo a odontologia, assim, eu sou muito feliz como dentista também, mas uma das coisas que me pegava muito é essa necessidade da gente estar no mocho 100% do tempo. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora do externo, eu sempre tive esse negócio de conversar, de resolver, de ir atrás e tal. E no mocho, ele é uma jaula, né? A hora que a gente tá atendendo, a gente tá ali. Ainda mais eu fazendo a parte estética de protocolo também. A parte do protocolo é um pouquinho mais dinâmica, mas a parte estética em resina, por exemplo, faceta. Cara, a gente fica 6, 7 horas em cima do paciente ali, preparando, fazendo assim. E assim, você fazer isso, cara, você tem que ficar ali, você tem que esquecer celular, você tem que esquecer e ficar no negócio. E eu sempre fui muito pra frentex, assim, cara, eu quero fazer o negócio acontecer, eu ficava fazendo a resina e pensando como que eu podia fazer ela de uma forma mais fácil, mais rápida e melhor.
Então, isso me judiava muito, porque aí, o que acontecia? Eu pegava o melhor material, melhor clínica, tudo, mas aí o paciente chegava e falava assim, doutor, mas eu fui lá na fulana e tal, Quem nunca e pagou ele por tá isso? fazendo por 150 pila o dente, por 200 o dente. Aí, pra gente educar o paciente de que um tubo de resina da Estelite é 700, que a Empre Direct tá não sei quanto, que a espátula, que o valo, que blá blá blá, blá, blá. Tipo assim, era um esforço muito grande. Então, eu vou ser sincero que assim, pra mim hoje, né, eu amo a odontologia, mas eu percebo que ela tava me fazendo mal nesse quesito de eu não conseguir entregar o excelente. Porque realmente o que eu quero entregar eu não consigo entregar pelo preço que a galera faz. Então, eu tô em paz, assim, nessa transição. É uma transição difícil, porque é uma transição de... Eu fiz alguns cursos de growth marketing e tal, né? Sempre, o meu primeiro emprego na vida foi de social media de uma loja lá em Guarapuava, quando eu tinha 14 anos. Mas... Tá unindo muito as coisas, né? Então, caminha muito junto as duas coisas assim. E eu creio que daqui a alguns anos, talvez eu saia da Odonto mesmo, porque eu acho que a Odonto precisa de pessoas muito boas no que fazem. E você só se torna muito bom quando você faz aquilo todo dia, em todo tempo. Então, eu não consigo ainda, o meu coração não permite eu sair disso ainda. Mas eu percebo que daqui a um tempo, provavelmente, eu vou ver que, cara, a resina que eu faço não tá mais tão boa do que quando eu fazia sempre. Eu acho que agora tá na hora de dar um passo para trás, né? E não é sobre faturamento, não é sobre ganhar grana, mas eu acho que é sobre a gente realmente fazer o que a gente quer e o que a gente gosta, né? Exatamente. E assim, né? Pra ser dentista, você tem que gostar, né? Porque Nossa, você fica torto com a coluna, você toma guspe na cara o tempo inteiro, né? cara, Então, assim, você realmente tem que gostar ali do que você tá fazendo pra aguentar o mocho, né? meu Deus, é tiro, porrada e bomba, né? Iber, para quem nunca fez um tráfego pago, nunca pagou um anúncio ali para, né, mostrar algum trabalho, alguma coisa, o que essa pessoa pode esperar de um primeiro anúncio, assim? O que é o normal para essa pessoa que nunca teve contato com isso? Vai frustrar com certeza. É 100% frustração. Cara, vai frustrar, porque assim, o tráfego, e principalmente lá na agência, a gente não, eu, por exemplo, sou um cara que eu não ouso me meter em questão de tráfego. Eu crio estratégia, eu ajudo a galera a ter a visão, mas o nosso gestor de tráfego, que é o cara que vê todo dia métrica, que tá na análise ali de número, porque na verdade, internet é número. Então, assim, não é do nada que o cara bomba. Não, tem um estudo em cima daquilo, cálculo que vai fazer o cara explodir em tal criativo, né? Então, quando o cara, principalmente um dentista, num consultório, vai querer começar a fazer tráfego e não sei o que, vai fazer um videozinho qualquer e vai, ou até no ChatGPT lá, vai pedir, me faça bombar no Instagram, que é o que a gente tem ouvido muito, né? E a gente sabe que não vai acontecer. Se todo mundo pedir, me faça bombar no Instagram, o ChatGPT vai entregar a mesma coisa e já vai ser a bola vermelha no meio do mar vermelho. Então, não vai mudar nada, né? Mas o que eu percebo, assim, é que a gente precisa primeiro focar na casa, porque assim, o tráfego, você impulsiona o negócio. Então, é como se o jornalzinho de folheto, né? Como se eu pegasse aquele jornal de folheto e colocasse minha propaganda em todas as páginas. O tráfego é isso, ele vai impulsionar para mais lugares. Mas, por exemplo, será que a pessoa que compra o meu jornal é a pessoa que eu quero que veja o meu anúncio? Tudo isso tem pesquisa, tem análise, então a gente percebe que a galera tem frustrado muito porque ela acha que o tráfego vai resolver a vida, né? Mas a casa tá suja, como a gente falou no início. E eu acho que também não é só a parte do tráfego, né? E até o Instagram também tem que ter ali a pessoa que vai estar respondendo, tá treinada para qualificar esses leads, né? Porque a gente sabe que vem muita pessoal ali só pedindo informação de preços, valores, só que a pessoa que tá respondendo tem que estar ali tentando converter e fazer a pessoa, antes de chegar no consultório, que já é a parte mais difícil,
ela entender o porquê do tratamento, como mais ou menos que são as coisas para trazer o paciente para dentro, né? Eu acho que isso envolve muito a parte comercial, né? Que aí vem o tratamento da secretária, do financeiro do consultório, ou do dentista que é o dual ali que responde. Então, assim, o que a gente precisa pensar, né? Como dentista, como empresário, como que for, o nosso comercial tem que estar muito alinhado ao marketing. O que a gente percebe nas empresas é que às vezes é uma guerra. O comercial chamando lead, o marketing dando tudo para entregar lead, e às vezes o marketing entregando lead, o comercial falando que os leads estão ruins. Ah, não, só manda um lead ruim, mas não faz essa... Aí você vai ver, o cara tá sem resposta faz 2 horas 2 ali horas, no WhatsApp. não. E o cara manda esfriou, né? 3 horas da tarde e o cara vai responder no outro dia, né? Então, assim, tem que ter esse compromisso mesmo, porque, assim, é o mar aberto, cara, é guerra. Venda é guerra. Então, você tem que criar estratégia com a tua equipe, você tem que criar respostas meio prontas ali pra galera saber... Pô, o cara veio, vou já mandar essa mensagem aqui para puxar ele, para engajar, né? Facilitar, vou ligar, vou mandar uma foto, vou mandar um vídeo, vou sei lá. A gente fala que, às vezes, o cliente clica em anúncio e a gente só joga ele fora a partir da 12ª da existência de resposta. Então, assim, a gente educa os nossos clientes lá na agência, a gente tem uma estratégia de respostas e tudo, que a gente tem que, cara, vai mandando até a 12ª mensagem. Se até a 12ª mensagem o cara não responder nem nada, aí tudo bem, aí perdeu o lead. Que até a 12ª o cara ainda tem potencial de comprar, né, ali o negócio. E até essa parte que você falou de estar ali arrumando a casa, né, eu acho que a grande maioria das pessoas que tem clínica tem ali o Instagram pessoal já um pouco voltado ali para a parte odontológica da empresa, ou tem a próprio Instagram da empresa, né? E a gente já tem bastante seguidores e você arrumando a casa, você tá esquentando teu próprio público ali que já te conhece, que é mais fácil do que um lead novo, né? Então, realmente, essa parte de você estar ali com a casa alinhada, acho que faz muita diferença. Esse ano a gente foi num congresso e a gente teve bastantes insights sobre isso, né? E a gente entendeu que hoje é melhor, de repente, você fazer realmente um tráfego para posicionamento do que de procedimento. Então, nos anos passados, a gente até se aventurou a fazer sozinho um tráfego para procedimento. A gente teve um resultado legal, mas, assim, foi exaustivo emocionalmente, porque era bem isso que você falou, vinha muito lead. A gente não tinha secretária na época, então a gente tinha que responder, tinha que atender, tinha que fazer tudo sozinho, aquilo sobrecarregou a gente, retornou o dinheiro, mas vinha muito lead querendo saber valor, daí caía naquilo que você já estava desgostoso de, mas lá faz mais barato. Aí já sabe como a gente Eles dá vontade de falar assim, então vai lá, cara. A vontade era de falar isso, né? Então vai lá, depois você volta, eu refaço e eu cobro mais caro daí, né? Porque é bem isso. E outra coisa é isso do Instagram mesmo, né? A gente entendeu também que não faz sentido a gente ter 2 Instagrams, né? Um pro pessoal e um pro doutor. Porque se a gente fizer um negócio só de doutor, de doutora, a galera não vai se conectar, porque ninguém gosta de ver tanto dente assim que nem só a gente. Né? A galera quer ver que a gente corre, a gente vai final de semana surfar, a gente tem um cachorro... A galera curte se conectar, para daí marcar uma consulta, né? Depois dessa conexão toda. Então, às vezes, um marketing, assim, a gente pensa, é melhor se fazer direto para um posicionamento, né? Para a pessoa vir até o teu Instagram, se conectar com você, se identificar, para depois você, de repente, fazer alguma coisa ali nesse sentido de procedimento, né? Voltada ali para alguma técnica que você tem um diferencial ali, que é diferente dos outros dentistas. Mas até então, acho que é mais isso mesmo, né, Ber? A gente teve um caso até, porque assim, não é porque a gente tem uma agência de marketing que a gente acerta 100% do tempo, né? Então, teve um caso lá em São José dos Pinhais, uma dentista que a gente atende, que a gente fez um criativo, cara, bombou muito. E aí ela me ligou um dia... Daí ela falou assim, Bernardo, você pode falar? Eu falei, ixi, o que foi, né? Quem que respondeu ela errado? O que a equipe fez? Eu, não, posso sim, doutor.
Ela, então, Bernardo, essa semana a gente teve 350 leads que chegaram e muitos deles marcaram consulta, só que a minha secretária pediu demissão. Porque ela não aguentou. Então, é o que a gente fala do comercial. Tem que preparar Tem que comercial. ter uma equipe Tem ali que ter preparada, ou comercial. você tá ciente que vai, aquilo vai vai vir acontecer, bomba, e vai vai vir vir. bomba, Com estratégia, com foco, com forma, que, né, a métrica ali que vai fazer, vai acontecer. Então, assim, é um desafio, né? Porque daí a gente ajudou ela a encontrar alguém e tal. Agora a pessoa tá lá super feliz e tá bombando e tal. Mas esse choque, ele é real, porque às vezes, principalmente quando a gente percebe os funcionários mesmo, né? Porque só quem sabe a dor de empreender é o empreendedor. O cara que tá ali fazendo conta para ver quantos centavos que vai faltar, ou o que tem que vender para pagar a conta. Porque o funcionário terminou o mês, ele recebe dele, ó, tchau, fui, é isso aí, fechou, poxa vida, eu tenho que encontrar outro emprego e é isso, tchau. Então, a gente percebe que essa valorização do comercial, da conversa, tem que vir de uma cultura. Então, a gente sempre tem uma cultura de venda lá na agência, principalmente na parte comercial, que é de realmente criar esse relacionamento com o cliente, né? A gente entra dentro do negócio do nosso cliente. Então, a gente tem de todos os nichos, desde advogado, dentista, médico, indústria de alimento, bom... Produtos em si, né? Produtos, igreja, a gente também tem uma ala ministerial lá na nossa agência. Nós somos uma agência cristã, então a gente atende algumas igrejas, alguns pastores, e aí a gente percebe que o Mar Vermelho, ele tá ali, e se não tem esse preparo de receber esse lead, de saber conversar com ele, cara, ele vai se perder, e aí é frustrante também, porque daí você vê esvaindo assim pelo ralo. Né? E como que você faz quando o cliente não quer aparecer? Tem esse tipo de cliente que tem vergonha e fala, não quero gravar vídeo, puta, não quero fazer tem. isso. O que você faz aí? Porque Vou acho eu. que a maioria, né? Vou não. eu. Não é mentira, não. Tem tu, vai eu mesmo. Cara, a gente tem um cliente que a gente atende e... Cara, isso é um diferencial, hein? Cara, não é toda então, agência que faz uma dessa. Daí vai uma galera lá, tipo, a gente dá o jeito, assim, sabe? Os caras de pau, né? Os caras de pau, bem isso. Porque é preciso, né? Precisa humanizar o negócio. Sim. Porque postzinho estático é fácil, qualquer um faz hoje em dia no ChatGPT. Então, você precisa humanizar o negócio, mas a gente tem técnicas, assim, a gente sempre tenta desenvolver o cliente em si, porque não adianta o cliente ver eu lá no Instagram do cara, chegar lá e não é você. Não é eu. Ou ele vai chegar e falar assim, cadê o Bernardo? Cadê o cara do vídeo aqui? Cadê Porque eu o gostei ratinho? dele. Cadê o ratinho do negócio? Então, a gente sempre tenta desenvolver isso no cliente. Então, a gente tem alguns exercícios de fala que a gente faz com os pacientes, com os clientes. A gente usa teleprompter, então a gente já manda a copy lá do texto certinho, aí o cara vai ler, então ele tem mais segurança na fala. A gente tem algumas técnicas de gesticulação, de apontamento de fala, de entonação, que a gente sempre ajuda o cliente nisso, para que ele realmente entregue um negócio que gere uma conexão com o cliente, né? E claro que hoje em dia, em meio à estratégia, aí a gente tem alguns ganchos, né? Por exemplo, vocês estão ligados àquela Lovit, que é de seguro de carro, do Pablo Marçal. Do Marçal, né? É do Marçal. Eles estavam assistindo um curso esses dias deles, e aí ele contou uma experiência que eles fizeram um vídeo para venda, e soltaram um vídeo super bom, assim, deles na academia, o Marçal sofrendo, assim, com o supino lá e tal, e aí aquele bombadão grandão lá, Cariani. O Cariani chega e fala assim, e aí, Marçal, o que aconteceu? Eu tô conseguindo respirar e tal. E aí, beleza, fizeram a venda lá, jogaram, cara, deu 2 vendas. Aí eles cortaram a parte do Marçal com o negócio assim, não tô conseguindo respirar. Colocaram no começo, tacaram o vídeo normal, e deu 500 vendas. Então, tipo, é uma estratégia ou outra, tipo, o cara não precisa ser o melhor performance do mundo, mas às vezes vai ter um ponto dentro do vídeo que vai chamar mais atenção, talvez mais do que... Eu acho isso muito louco, né? Eu já vi um vídeo do Marçal falando, que o Marçal, ele fala muito sobre marketing digital, né? O pessoal pega a parte ruim dele e taca o
o fogo nele por causa dessas coisas, mas ele também fala bastante coisa interessante nessa área, né, de marketing, que ele realmente é um mestre nisso, né? Ele entendeu como é que funciona o jogo. E eu vi um vídeo dele falando sobre você gravar o mesmo vídeo com diferentes roupas e é bizarro como, às vezes, aquela roupa vai performar melhor. E você tá falando exatamente as mesmas coisas. Então, ele falou que, cara, ele grava vídeo com boné, sem boné, boné preto, boné azul. Pra trás. Aham, e daí ele taca todos lá no tráfego, o que melhor performar, ele injeta o dinheiro lá, o resto ele tira. Então, eu achei isso, nossa, um insight muito legal. A gente até fez umas vezes isso, né? De gravar de camisa, gravar de camiseta, pra ver o que o público se conecta, né? Porque às vezes também se você tá muito engomadinho, às vezes não gera aquela conexão. E às vezes também se você tá meio desleixadão demais. Também não gera. Mas também você tá ao meio termo, também você não... Também não gera. E daí então, a gente chora. Daí você não faz. Daí você não faz e desiste. Não, eu acho que... eu acho não, né? O marketing em si, ele é teste A e B. Então, assim, comercial de TV, comercial do que for. Se você tá assistindo uma novela, e ou um filme que seja no Sessão da Tarde lá, quando a gente assistia Sessão da Tarde, tava passando o filme, vinha intervalo. O que a gente fazia? Cara, ia pro banheiro, ia fazer pipoca, ia fazer qualquer coisa, menos assistir o comercial. O patrocinado hoje do Instagram, ou do que for, é isso. É o comercial no meio da TV. O cara tá ali no entretenimento dele, vendo as coisas que ele segue, de repente, bum, Gig lá falando de protetor bucal. Pô, o que eu quero ver com isso aqui? Tá. Por quê? Porque é a propaganda do meio. Agora, se você pega um gancho, se você acha uma forma de que o público que precisa ouvir o que você tá falando encontre vocês, aí ele para, né? Então tem alguns pontos ali dos 10, 15 segundos de chamada, de gancho, o CTA final, então tem várias formas de você segurar e captar a atenção do cara. Sim. Bero, mudando um pouquinho de assunto, que nem você falou, a empresa de vocês é uma empresa cristã, né? A gente fala muito sobre isso e queria saber de você como que você acha que a gente pode, como cristãos, demonstrar isso, deixar isso bem claro para os nossos pacientes, fazer essa... mudar a vida dessas pessoas, deixando claro que a gente é cristão, né? Como que você vê isso na nossa profissão? Perfeito. Ontem eu estava conversando com um menino, a gente faz discipulado, né? Que lá na igreja, para a pessoa se tornar membro da igreja, a gente faz um livrinho que a gente ensina o beabá ali da Bíblia, o que a nossa fé proclama ali dentro da igreja, da denominação batista, né? E aí a pergunta dele foi, cara, a Bíblia fala muito sobre fazer tudo da melhor forma. Por que eu preciso trabalhar da melhor forma, ou o que isso faz com que Deus goste mais ou menos de mim? Daí eu falei pra ele, assim, cara, quando você faz alguma coisa pro teu pai ou pra tua mãe, você faz de que forma? Aí ele, eu faço a melhor forma que eu puder, né? Faço um negócio legal e tal, que ele se sinta bem, que ele... Tá, mas pra que você faz isso? Daí ele faz, pra agradar. Eu falei, é isso. Eu acho que o maior ponto da nossa vida de consultório, de ministerial, de comprar um pão, de levar uma buzinada no trânsito, é a gente colocar a nossa vida no centro de Cristo, fazendo com que tudo que a gente faça seja para agradar Ele. E aí você vai ver o quanto isso constrange a vida das pessoas, porque hoje em dia o mundo prega um amor, mas é um amor muito profano, é um amor mentiroso. A gente, né, vê o mundo inteiro falando sobre você ser o que você quiser, você amar tudo, só que a gente percebe que é um amor mentiroso, porque é um amor de si mesmo, é um eucentrismo muito grande. E a gente só entende o amor de verdade quando a gente olha para a cruz. E aí a gente entende que a palavra fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, né? É dom de Deus. Então aquela cruz era para ser nossa, ou seja, a gente
tá inclinado pro pecado. Cara, hoje eu pequei. Hoje eu acordei e pequei, pensei, sei lá, mentira, fiquei com vontade de fazer qualquer... A nossa carne é inclinada a isso. Mas a partir do momento que a gente olha pro mundo com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, entendendo que o preço do nosso pecado foi pago por Jesus, tudo vai mudar. Então eu tenho uma experiência muito legal no consultório, que eu tava atendendo uma paciente, e aí ela fez resina comigo. Na primeira consulta ela chorou um monte, que ela tava bem... tava em depressão, porque ela perdeu uma filha com leucemia, a filha tinha 20 e poucos anos e tal. E aí ali, na primeira consulta eu já orei com ela, tá? Porque eu sou bem assim, eu já orei com ela e tal, e daí ela, obrigado, nananã, e ela seguiu a vida. Aí a gente fez alguns implantes que ela precisava. Na hora da resina, antes da consulta, ela chegou e falou assim, chorando, doutor, fiz uns exames e tal, e agora eu tô com um tumor no pulmão, e nossa, agora minha vida acabou, mas que bom que eu vou encontrar minha filha, blá, 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 blá. Daí eu falei, calma, que a vida não é assim. Mas beleza, segui minha vida ali, abracei ela chorou comigo e tal, e comecei a fazer o caso ali, e aí vai um tempinho, né? E eu deixo umas músicas rolando lá na TV enquanto eu faço resina. E aí tava fazendo, e de repente começou uma música da Ludmilla Ferrer lá, que é aquela... se tentaram matar os meus sonhos, sufocando meu coração. Como é que é a parte? Recebe a cura, recebe a unção de profecia. E aí, nessa hora que ela falou, que a música cantou, recebe a cura, recebe a unção, do nada essa mulher levanta a mão assim, e eu fazendo lá, então imagina, eu aqui fazendo negócio nela, ela com a mão assim, chorando, a música torando lá na TV, aí eu olho aquilo, eu olho pra me auxiliar da tipo nem assim, tava ó. prestando atenção no... Não, tava não concentradíssimo tava, ali. concentradíssimo. E aí o Espírito Santo falou forte, falou assim, cara, ora por ela. E eu larguei tudo que eu tava fazendo ali, coloquei a mão nos ombros dela, comecei a orar, declarar cura sobre a vida dela e tal. E aí auxiliar, tipo, olhando aquilo, cara crachá de cara, que maluco, né? O que tá rolando aqui, cara? Uhum. Maluco. E aí, do nada, o cara drogado. Daí beleza, segui minha vida e tal, terminei ali no final, ela me agradeceu, apesar que a gente é muito cético, né, então, cara, orei por ela, fiz o que o Espírito Santo mandou, mas vida que segue. Sim. E aí segui a vida, depois de uns 4, 5 meses, ela ligou pra secretária, falou assim, quero falar com o doutor. Eu falei, meu Deus, pronto, né, quebrou resina, não gostou, ficou feio, sempre um vizinho fala alguma coisa, né, o vizinho falou que ficou feio, aí voltou. E daí ela ligou falando que ela tinha feito um exame de novo e tinha desaparecido o tumor que ela tinha tido o diagnóstico. E daí ela até levou lá depois os 2 exames, porque na hora eu falei assim, cara, isso aí se emocionou, né? Se emocionou e tal. Mas ela levou os exames lá, a gente se constrangeu muito, assim, porque viver o ministério não é só pro pastor. Então a gente acha que ministério mesmo é só quem trabalha na igreja, quem recebe lá para servir a Deus e tal, mas a nossa maior vocação é o nosso trabalho, a nossa família, é viver isso. Então quem que você acha que tem mais oportunidade de falar de Cristo? Um pastor que está dentro da igreja ou uma pessoa que tem contato com 200 pessoas por dia e provavelmente dessas 200, 100 não conhecem a Cristo ainda? Né? Então a gente viver esse evangelho assim, ele é libertador e ele constrange as pessoas. Então, respondendo a tua pergunta, agora que eu voei longe, né? Meu, mas isso é legal, nossa história. Respondendo a tua pergunta, eu acho que nosso maior ponto de fazer diferença em relação aos nossos pacientes é demonstrar amor, porque a galera quer dinheiro, a galera quer resolver BO rápido para mandar o cara embora rápido. E quando a gente se relaciona mesmo com o cara, quando a gente mostra Cristo, quando a gente mostra amor, vem junto um monte de coisa, né? Então vem confiança, vem segurança, vem o entendimento da pessoa que você vai fazer aquilo da melhor forma que você puder, que você conseguir. Então é muito legal. Não, verdade, isso tem a ver mesmo com o que a gente tenta viver, né? A gente sempre pensa que a gente tem que primeiro dar ali as prioridades, o que a pessoa tem, para depois tentar vender alguma coisa estética, alguma coisa que às vezes nem incomoda a pessoa e a gente tá trazendo essa coisa que ela começou a perceber, né? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado para ser o mais humano ali. Eu sempre fico pensando assim, né? Como que
que eu posso ser melhor, que eu posso ajudar mais as pessoas ali, que no nosso dia a dia às vezes é tão corrido, né? É um paciente atrás do outro, a gente vai pensar que a gente é cristão na hora de dormir ali, na hora de orar ali, mas durante o dia inteiro a gente fica tão estressado que às vezes passa despercebido esse tipo de situação mesmo, né? Você teve esse feeling ali na hora, você entendeu o que estava rolando, mas muitas vezes pode até acontecer perto da gente, se a gente não tiver ligado ali, a gente perde uma oportunidade de realmente estar fazendo uma oração para uma pessoa, né? Fazendo a diferença ali na vida dela. E a gente fala do espiritual, Gi, mas eu acho importante também a gente, como dentista, a gente entender que a gente é um profissional da área da saúde. Então, eu vejo muitos dentistas olhando só para a parte da boca, né? E eu tive vários casos, assim, vários casos. Um último caso agora foi de uma paciente que foi fazer um pré-operatório dela e tal, e aí veio um clique assim na cabeça, que eu sempre falo que é o Espírito Santo. Fiz um testezinho de glicemia, porque geralmente a gente pergunta para paciente, tem diabetes, não tem diabetes? Não tem diabetes, tá tudo bem. Fiz um testezinho de glicemia nela, cara, tava 280 e poucos, tipo, super alta, assim, super fora. Aí mandei para ela um encaminhamento médico, aí ela foi no médico, tá tudo descompensado, daí a gente vê a diferença, que ela volta falando assim, cara, você salvou a minha vida. Um dentista que, teoricamente, olha para dente, olhou pro todo. E é o half skill que a gente falou no começo. Então é você passar a olhar para os pacientes com um olhar de generalista mesmo, olhar para tudo, olhar para não só para a parte física, mas para a parte emocional, porque também mexer com estética é mexer com emoção. Então muitas vezes aquela pessoa quer fazer tudo, ela quer fazer botox, ela quer fazer faceta, ela quer fazer blá 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 blá, blá, mas ela tá fazendo bruxismo a noite inteira de ansiedade, de depressão, de um monte de coisa. Então, você precisa olhar para o paciente como um todo. Você não vai tratar tudo. Também tem muito dentista achando que é médico. Não vai tratar as coisas, mas você vai ter um alerta naquilo, vai ter um diagnóstico que vai encaminhar para um profissional que seja capaz disso, para ele fechar o diagnóstico e fazer o tratamento, né? Então, acho que isso tanto na parte espiritual quanto na parte prática é muito importante, até para você se destacar aí como dentista, como médico, especialista do que for, né? Iber, a gente tem visto bastante aí esse rolê aí das franquias estarem indo à falência. A gente não sabe se realmente tem procedência isso ou não, né? A gente realmente vê que tem bastante fechando. O que você acha que está acontecendo na odontologia, nessa área de franquias, de recém-formados? Esse negócio dessas franquias poderem cobrar uma diária ali, pagar uma diária extremamente, né, precária para um recém-formado, para um dentista, e os dentistas mesmo estarem aceitando passar por isso, né? Como que você vê a odontologia nessa área, assim? O que você acha disso? Eu acho que assim, Gil, o maior ponto das franquias é o despreparo, né? Então, você muito bem falou dessa parte do pagar ali uma diária de 100zão pros caras, e os caras irem fazer xaxicho. Então, por que as franquias fecham? As franquias fecham por falta de preparo, por falta de entrega, por insatisfação do cliente. Então, assim, você tem um produto e você vai vender ele por um valor X. Só que você vai parcelar o teu produto por valor 10Y, 10 vezes Y. 10 vezes Y lá que vai dar X. E aí, o cara pega o teu produto e fala assim, cara, mas ele me prometeu um negócio e não me entregou. Então eu paguei 2Y, não vou pagar o resto. E é aí que vem o problema financeiro das franquias, né? Que é aí que ela vai à falência, porque daí é tanta gente insatisfeita que eles acabam indo à falência porque não se prepara financeiramente, porque não entrega um negócio bem feito, né? Então, eu acho que a gente tem ido para esse movimento porque tem se levantado algumas franquias com valores e propósitos diferentes. Então, eu não vejo que a franquia é um problema. Eu falei do Odonto Brasil, né? O Odonto Brasil, ela foi uma franquia muito grande já, hoje ela tem 2 unidades muito fortes, mas ela é uma franquia que eu sei, porque eu já vivi dentro, ela paga muito bem pro dentista, ela valoriza o dentista, ela valoriza o material, ela entrega um negócio bem feito, ela entrega o protocolo pro paciente, mesmo antes que ele pague.
tudo, né? Porque a maioria das franquias, tipo assim, Elas vão enrolando vão até rolando onde o dá. cara 11 meses, daí tipo assim, cara, dentista sabe, você põe uma PT inferior no cara, pô, o cara vai viver muito mal. Sim. Não vai viver bem, não Qualidade adianta. zero, né? Qualidade de vida zero, mastigação zero, aí vem desnutrição, aí vem um monte de fatores que são causados por causa dessa falta do dente ali, né, do dentulismo no caso. Então, a gente percebe que tem algumas franquias se levantando e algumas clínicas grandes trazendo essa ideia até você usou uma palavra tão bonita, mas dando a oportunidade do cara, viabilizando o pagamento do cara, que é uma coisa que a gente sabe que o consultório pequeno, boutique, não consegue. Cara, se eu vou fazer um caso de cerâmica lá no meu consultório, por exemplo, eu não consigo parcelar pro cara em 15 vezes no boleto. A gente paga à vista pro protético. A gente paga à vista pro protético não tem conversa, não tem parcelamento, e a gente tem que pagar o aluguel, a gente tem que pagar a luz, a gente tem que pagar a água. Então, assim, e ao mesmo tempo a gente tem que lidar com aqueles que recebem um negócio bem feito, bonito, mas ao mesmo tempo são caloteiro. Então, é um desafio grande, né? Tem que ter um caixa grande. Então... E para um recém-formado, o que você acha? É mais jogo para ele entrar numa dessas franquias para pegar uma mão ali ou abrir um consultório, porque quando a gente é recém-formado, né, a gente não tem ali vários pacientes nos esperando, né? Ninguém tá esperando para ir no nosso consultório. Todo mundo já tem seu dentista, né? Inclusive a família. Você tá na faculdade, mas a família tá indo fazer a limpeza periódica no dentista deles, né? Até você se formar. Todo mundo e tá às vezes com até dentista. depois também. E às vezes até depois, não é garantia que... Apesar que não é ruim, né? Porque o problema sempre vem no familiar, né? Família Nossa, sempre dá o é B.O. uma no familiar. benção, Cara, né? eu atendi minha avó, atendi minha tia, mas tudo assim, ó, terceirizei. Vem aqui que nós fazemos. Aí mandei pro Diegão lá, que é o melhor. dentista. Mas você acha que é mais jogo, de repente, ir para uma franquia, pegar essa mão, pegar essa lida ali, ou, de repente, ir para uma agência de marketing para captar esses pacientes e ele começar ali com os pacientes no consultório dele? Gi, eu acho que a primeira coisa é descer do pedestal. Porque a galera se forma se achando rei. Achando que vai ganhar 3K. Achando que vai ganhar 3K. 3K e o cara vai estar feliz, né? Cara, vou ganhar 3 mil por mês. Nossa, agora tô feito, né? E não é bem assim. Então, acho que a primeira dica é desça do pedestal. Venha pra realidade. Ache um emprego de 2 dias na semana e estagie num cara top 3 vezes na semana. Então, eu percebo que, assim, a minha vida, assim, o meu diferencial veio muito grande por causa disso. Porque claro que eu tive um suporte da minha mãe ali e tal, mas, cara, no primeiro ano de formado, primeiro e segundo ano, eu ganhava $1.000 por mês. E me Eu acho que você lascava, ganhava cara. bem até, cara. Já teve meses que eu fiz menos que isso no começo. Não, a gente Entendeu? literalmente pagava pra trabalhar, Pagava né? pra trabalhar. Porque se você for computar ali gasolina, comida, alimentação e tal, Perfeito. não batia as contas, né? Perfeito. Mas a gente precisava no começo pra Perfeito. não ficar sem fazer nada. E eu acho que, assim, a galera entra na rotina de clínica popular e não se especializa. Porque dentro da clínica popular, ele ganha a diáriazinha dele ali, e aí, beleza, ele vai ficando satisfeito com aquilo, porque no montante do mês ele acha bom, só que ele não entende o valor dele. Tipo assim, ele não vê no caixa entrando lá de um paciente 20 pau e ele Recebendo ganhando 100 100zão por dia, pro cara ganhar esses 20 pau. Uhum. Então, eu acho que a maior dica, assim, que eu daria é desça do pedestal, vá para um estágio, faça o estágio com o cara que você mais admira, ajude, mas assim, não é um estágio de sorreito aqui pra TV. Cara, quando eu fazia estágio, eu trocava lâmpada, eu limpava chão, eu sugava, com o Rodrigo, que foi minha maior escola e tenho a maior admiração por ele. Cara, eu carregava a mala, eu tava junto, eu ia pra curso, eu montava a mesa, tipo assim, ele não queria que outra pessoa auxiliasse ele, era eu, então é eu que tava junto, eu que tava vendo, fotoativando e, cara, fazendo da melhor forma possível. E foi ali que eu aprendi tudo que eu aprendi. Então, eu acho que a humildade no começo é a melhor coisa que o cara vai ter na vida. E valorizar o dentista que tá abrindo a porta pra ele estar Valorizar. lá vendo as Perfeito. coisas, né? Porque Perfeito. realmente, hoje em dia a gente vê, a gente tem estagiário, mas eles são os amores, a gente ama de paixão eles, mas a gente vê também que tem muita gente por aí que, tipo,
Mas quanto que vai pagar? Uhum. Daí a gente fica, gente, na nossa época, É. vocês não estão entendendo como é que era. É. A gente pedia, pelo amor de Deus, no grupo É. ali, pedia para o professor, por favor, deixa Deixa eu eu lá ver acompanhar. você, entendeu? Pra gente ver ali outras coisas e ter essa vivência ali. E dava graças a Deus quando alguém falava, então tá bom, pode vir, né? E hoje em dia a galera tá realmente nisso, tá no pedestal ali, achando que, nossa, é muito fácil as coisas, vai sair da faculdade sabendo tudo e não vai, né? Não vai. O próprio convênio, né, que o pessoal crucifica tanto, mas no começo de carreira, com certeza, é muito bom você estar ali porque o convênio traz bastante paciente. Mas é melhor que trabalhar até para uma franquia, Exatamente. né? Você pegar esses teus pacientes, pelo menos vão ser seus, né? Você tá construindo aquilo, né? E é aquela coisa, você tratando bem a pessoa, ela vai te indicar para alguém que não tem convênio, ela vai, um dia, pode ser que ela troque de empresa e perdeu o convênio, mas, pô, a gente sempre me atendeu bem, eu vou lá foi com bom ela, e não continua, vou trocar né? de dentista, então... Faz o preço melhor, né? Eu lá no consultório, eu atendia plano, convênio, e aí eu deixei ele atender, mas os meus pacientes de convênio, você fala assim, eu vou fazer um preço melhor pra você. Total. Não vou, porque não vai te a abandonar, gente né? não vou abandonar, porque a gente sabe que o cara também, se ele tá no convênio, é porque talvez é o que ele consegue no momento e o que ele pode. Só que aí a gente percebe que a gente precisa dar o apoio também e o suporte pro cara que honrou a gente. Entra o lado humano nosso, Perfeito. né? De entender aquela situação ali. Total. Ber, queria agradecer a tua presença. Eu amei que você veio Foi aqui. Foi bom demais, topou gente. essa loucura nossa aí. E queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, para quem tá começando, de repente para quem tá querendo investir no marketing digital e ainda não sabe muito bem como. Pode deixar teu @, o da Lumen também. E é isso. Top. Galera, acho que a maior dica que eu vou dar pra vocês é façam tudo com coração e da melhor forma que vocês conseguirem e puderem. Porque hoje num mundo onde tem muita coisa ruim, tem muita gente querendo subir e passar por cima de muita gente, a pessoa que tem um bom coração e é humilde, ela ganha muito. Então, humildade em primeiro lugar. E ouse, não tenha medo de ousar. Então, faça curso, faça especialização, faça mestrado, doutorado, vá para fora, ouse mais e mais, porque você precisa fazer isso para se destacar desse mar azul aí. E meu @ é @Bernardo Reginato, e o da Lume é @LumeCreative. A gente tá disponível aí para vocês, que vocês quiserem, é nóis. Ber, muito obrigado pelas conversas, acho que foi muito bom para todo mundo. E pessoal, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Não custa nada, vai tomar 1 segundo do tempo de vocês, clica lá no botão. A gente via isso nos vídeos, né? A gente ficava lá, pra que isso? Agora a gente entende o porquê, então assim, faz diferença mesmo. Então é isso, né? É isso. Fechou. Falou, galera! Valeu! Yeah.